Olá pessoal do Canal Brasil Notícias, muito bom dia para você que está acompanhando o nosso canal hoje, talvez boa tarde, talvez boa noite, né? Galera que sempre manda bom dia, boa noite. Bom, para mim agora é 8 horas e 35 minutos da manhã, então a princípio um bom dia para vocês, né? Bom, vamos à matéria de hoje. Antes de mais nada, hoje é dia 15 de agosto de 2020, sou Rigoli Fagundes, Canal Brasil Notícias, na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Gente, olha o absurdo que as coisas andam. Ou como acontece. Presta atenção nisso aqui, ó. Submundo sem máscaras. Você não entendeu? Você vai entender agora o porquê desse título bem interessante. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Prestem atenção nisso aqui. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o qual deveria combater a criminalidade, né? Pelo menos essa era a ideia do STF, apesar que Gilmar Mendes a gente conhece muito bem o cara que geralmente solta bandidos à torta e à direita. Essa semana agora passada, fez 8 dias hoje, 2 horas da madruga, né, de sábado passado, ele mandou, 2h45, ele mandou soltar a pedido aí de Dória e do Marconi Perillo, né? Mais um e depois no outro dia soltou mais 3, né? Bom... Participa de live com o esquerdista João Pedro Tedilli, famoso invasor de propriedade e organizador de tumultos. Olha a que ponto está o nosso STF. Você tem o ministro Gilmar Mendes sentando com um cara que invade propriedade, que organiza tumulto. Quer dizer, o STF, que deveria ser o órgão mais isolado, por assim dizer, isolado no sentido, né, de se envolver com qualquer tipo de movimento, né, seja ele partidário ou não, o STF não poderia se envolver com... Porque o STF, gente, por que o STF... Porque o STF é a instância máxima. Qualquer ligação do STF com parte A ou parte B pode incorrer em parcialidade. Nós já vivemos isso, verdade. O ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo Tribunal Federal, e que também deveria combater a criminalidade, faz live com Felipe Neto, o enganador de crianças, e o atual espantalho da esquerda. Vou até dispensar comentários nessa questão aqui. Ao soltar criminosos como Lula e ao perseguir cidadãos conservadores que exercem seu direito de livre expressão, o STF desceu o nível da sarjeta e agora, ao se expor desse modo, com lives, com representantes da esquerda, mergulhou alegremente e sem o menor constrangimento nos bueiros da sociedade brasileira. Gente, eu fiz um vídeo a semana passada e fiz um comentário comentando como é a Suprema Corte dos Estados Unidos e como é a ação da nossa Suprema Corte, né? Eu achei interessante que alguém colocou aí no negócio do, né, do pré-colonial, que a gente tava querendo voltar a ser colônia de novo e blá blá blá, por causa do negócio dos Estados Unidos, porque, né, tem o Brasil hoje, né, como se o Brasil fosse colônia dos Estados Unidos. Então, o termo que a pessoa usou é bem esquerdista mesmo, né? E depois a pessoa falou o seguinte, não, você queria que ele fizesse live com quem? Com fascistas? Eu perguntei pra pessoa o que era fascista, o que era fascismo. Eu comentei com vocês essa semana e até agora a pessoa não me respondeu o que é o fascismo. Pediu o termo etimológico da palavra. Acho que ela nem sabe o que significa o termo etimológico da palavra, né? Mas enfim, eu pedi, até agora ela não me respondeu. E eu acho interessante justamente isso, né? A cabeça de muitas pessoas em não enxergar a realidade dos fatos, do que acontece. O nosso STF solta bandidos, o nosso STF faz lives com, como é que se diz a palavra? Né? Com pessoas ligadas a movimentos criminosos, né? O nosso STF faz live com um cara, pelo amor de Deus, gente, imitador de foca. Um cara que não sabe responder uma pergunta sozinho, como a gente viu lá com o Fernando Gabeira, né? Uma pergunta pelo qual é interessante, porque o Maia chamou o Felipe Neto para debater, para ajudar na criação da lei das fake news. E o cara não soube responder direito uma pergunta simples e básica do Gabeira. Se engasgou, deu troço, quase deu ataque cardíaco, mas esse... são as companhias do nosso STF.
o Olavo de Carvalho chamou o Barroso para um debate. A pergunta é, cadê a resposta do Barroso? E a resposta é óbvia, não vai ter. Por quê? Porque o STF está literalmente alinhado hoje com a esquerda. Ela desceu. Gente, você vê um ministro do STF fazer uma live com um cara como esse camarada aqui, gente. É inacreditável, sabe? Um invasor de propriedade. Um cara que organiza, sabe, manifestações que acabam em depedração, pichação do patrimônio público. Vivemos um período muito especial da nossa história, onde ninguém esconde o que é, onde ninguém se envergonha de vir à luz do dia, onde ninguém pode negar o embate entre a esquerda e a parte honesta do Brasil, sem se revelar um imbecil ou um sociopata. Presta atenção, traduzindo aqui para vocês. Hoje o crime não se esconde. Hoje o criminoso não fica à meia luz ou num beco escuro esperando a sua presa passar. Não! Hoje o criminoso, ele sai, ele senta ao lado de magistrados da mais alta corte. Ele debate assuntos da sociedade, por incrível que pareça. Hoje o criminoso, ele sabe que a alta corte manda soltar ele caso ele seja preso. Se o cara não tiver como ser inocentado, a alta corte vai lá e muda a prisão em segunda instância. Não tem problema, ela muda as regras, a ordem das alegações finais, ela muda tudo. Ela até tira de dentro da pauta de um processo um termo de delação premiada, alegando que o determinado juiz, que detalhe, não homologou a tal delação premiada, alegando a parcialidade do juiz, sendo que o juiz não homologou aquela delação. O caso do Palocci lá, do Lula, lembram? Que tiraram de dentro lá não foi, né? E ainda foi ainda que fosse o Moro, foi em 2017, em junho. As eleições foi em 2018, né? Começou em setembro. Quer dizer, gente, é inacreditável. Mas... e sem contar que também nós temos o aval do STF para os próprios criminosos nos criminosos. Você pensa, mas esse é colarinho branco, Yulei. Não tem problema. Tá o exemplo do Edson Fachin, que atendeu o pedido lá do pessoal do PSB, se me falha a memória, o PDT, sei lá quem foi, né, na esquerda. E depois foi para plenário o pedido, todo mundo aceitou o pedido. E resultado, o pessoal lá das favelas estão entregues ao crime. Os caras... Eu trouxe o vídeo lá da juíza, lembra? Mostrando lá, o cara falando lá da questão, com a arma na mão, dizendo que se polícia for lá, não sei o que, que eles é quem estavam cuidando da população e blá, 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 blá. Né? Uma maravilha! A política e a cultura brasileira são atualmente a perfeita concretização do que Ortega disse em 1930. Presta atenção. A característica do momento é que a alma vulgar, sabendo ser vulgar, tem a audácia de afirmar direito à vulgaridade e o impõe em toda parte. Deixa eu ver aqui. Aqui. E aí finaliza a matéria. Eu achei interessante essa colocação aqui, gente. Né, esse termo do Ortega, que, né... A característica do momento é que a alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem a audácia de afirmar o direito à vulgaridade. O que é que nós vivemos hoje? Claramente, uma exposição da criminalidade, o bandido se expondo como bandido e ainda tendo o direito de ser bandido ou criminoso. Eu já citei para vocês aqui o caso do juiz, né, que mandou soltar um traficante, mandou devolver a arma ilegal ao traficante, e o termo usado, a justificativa era que o cara, eu trouxe essa matéria, tá aí, gente, que o cara foi solto, a arma foi devolvida, que ele tinha direito à arma, mesmo sem ter porte, mesmo com a arma sendo raspada, mas ele tinha direito à arma porque o trabalho dele, como traficante, era um trabalho de risco, e ele tinha direito a portar a arma. Você, cidadão de bem que mora numa favela, você, cidadão de bem que mora em qualquer lugar do Brasil, né? E às vezes quer uma arma para se defender do bandido, você não pode ter uma arma legal. Mas o bandido, ele pode ter uma para defender
Ele e a boca de fumo que ele trabalha. Há 2, 3 semanas atrás eu trouxe uma matéria de um juiz que mandou soltar um camarada, né? E ainda colocou nos autos que deveriam ser devolvidos as drogas que o cara, as drogas que tinham sido confiscadas tinha que ser devolvida pro cara. Isso deu uma polêmica, ele foi lá, não, é que eu errei aqui a palavra, não sei o que, deixa eu trocar aqui, aí corrigiu. Nós vemos ações como essa. Eu lembro de um delegado do Maranhão, o cara chorava. Porque ele disse, gente, eu tô cansado de prender bandido. Eu peguei aquele, ele falou assim, eu peguei um bandido estuprando, no ato, uma mulher. Eu prendi. No outro dia, uma juíza, mulher, mandou soltar o cara. É a polícia. Às vezes a gente quer criticar a PF, gente, a ação da PF, a ação da polícia, né? Mas é complicado. Como é que eu posso criticar muitas vezes, por exemplo, o desânimo ou a falta de empenho de uma polícia combater o crime? Quando a polícia combate o crime, o policial põe a sua vida em risco, aí prende o bandido, aí vem um ministro do STF ou um juiz qualquer aí e manda soltar o cara. É como se o policial estivesse colocando a sua vida a troco de nada. Porque sabe o que acontece? O policial vai prender um bandido desses aí perigoso, leva um tiro, morre ou fica paraplégico, tetraplégico, ou sei lá, vai pro hospital. E aí o bandido vai preso, no outro dia o cara tá solto na rua, rindo da cara do policial. E do que adiantou? Se o policial perdeu a vida, quem perdeu foi o policial, a família do policial. Se o policial ficar em cima da cama, paraplégico, tetraplégico, por causa de um tiro que ele levou numa ação policial, lá na ação para prender o humilhante, o cara vai ficar pelo resto da vida ali, a troco de quê? De nada. Você vê, por exemplo, a ação da PF com o Alexandre Baldi, com o tal do Dias lá e os colegas dele lá, que o Gilmar Mendes soltou. Ali, gente, tem uma investigação por trás, tem um empenho da polícia, tem empenho de investigadores, todo mundo trabalha, vai atrás, corre atrás, sabe? Os caras se dedicam àquilo ali. Aí chega o ministro do STF, depois de tudo pronto, o cara investigado. O cara, pra você ter uma ideia, gente, o Baldi, há um tempo atrás agora, o cara só tinha 10 mil reais, o cara foi pego com uma fortuna, do nada. E o cara, agora há pouco, não tinha nada. Mas aí vem um Gilmar Mendes da vida e solta um cara desse. Solta os coleguinhas dele. Você tem aí o pessoal da PF trabalhando, investigando. Aí você vem um Dias Toffoli da vida. Quando a polícia está chegando perto de pegar ali o Serra, manda parar as investigações, suspende. Sabe o que eu achei bacana? Eu li uma matéria ontem. Né? Ontem eu trouxe para vocês, né, que graças a Deus o Paulo Guedes não vai ser afastado, né? Tinha um pedido de afastamento do Paulo Guedes, né, para ele ser afastado, e tinha uma operação aí na qual, segundo aí, querem investigar o Paulo Guedes, aquela... Você vê, o Paulo Guedes não cometeu nenhum crime, não tem roubo, não tem propina, não tem negociatas, mas a esquerda tá aí assanhada para ir para cima do Paulo Guedes. Mas em contrapartida, você olha para toda essa turma da esquerda, que são os mesmos que estão investigando, querem investigar o Paulo Guedes, todos eles estão envolvidos com o Odebrecht, Camargo Correia, OAS, Petrolão, Furna da Onça. A mesma operação que acusam Flávio Bolsonaro. E petistas com 40 e não sei quantos milhões de reais. Pô, meu irmão. Mas o STF, o que ele faz? Ele afaga, ele passa a mão nessa turma. Ele protege essa turma. Aí você vê a polícia, gente, trabalhando pra caramba, ralando pra caramba por essas investigações para ministros do STF jogar tudo no ralo. Aí às vezes a gente critica porque a PF não faz nada. A PF vai fazer o quê? E aí às vezes alguém chega e fala, por que Bolsonaro não faz nada? Bolsonaro vai fazer o quê? Me mostra na Constituição aonde está escrito que o presidente Bolsonaro é o cara que pode enxotar os ministros do STF. Não tem. Mas eu mostro na Constituição quem é que pode fazer isso. O problema, mais uma vez, vai cair no mesmo ponto. O erro foi nosso. Porque votamos incorruptos.
Porque hoje quem pode colocar ordem nessa bagunça chamada STF é o Congresso, são senadores. Mas alguém votou em Alcolumbre. Alguém votou naquele, como é o nome dele? Humberto Costa. Alguém votou em Renan Calheiros. E outros, Lindsay da Mata. Alguém votou nessa turma. Eles não chegaram lá sozinhos. Eu vi outro dia alguém criticando, porque Bolsonaro com o Centrão e não sei o que tá se achegando. Meu irmão, você votou no Centrão, caramba! Você votou no Centrão e agora quer culpar Bolsonaro porque ele tá tentando tocar o Brasil pra frente, negociando com essa turma. Foi quem nós colocamos lá pra ele negociar. Se a gente quisesse que Bolsonaro não negociasse com essa turma, nós não tínhamos votado nela, tínhamos votado em outras pessoas. Nós fizemos Bolsonaro refém dessa política. Ele quer mudar, mas tá difícil pra ele mudar porque a gente não deixou, a gente não deu condições pra ele fazer isso. A gente elegeu ele pra fazer. Em contrapartida, nós criamos uma muralha. Nós mesmos criamos uma muralha. Mas ele está lá lutando. Ele está fazendo a parte dele. Mas, infelizmente, o Congresso, que é quem poderia derrubar essa turma aí do STF, é outra turma que está lá, envolvida. Por isso que eu falo para vocês, gente, 2020, vai nas urnas, vota direitinho, vota certinho. Dá uma resposta a essa turma agora. Lembra eles que 2022 tem eleições e a gente vai mostrar para eles agora, 2020, que a gente está atento. Se o Brasil fizer isso, a coisa pode não ficar 100%, mas eles vão pisar no freio, porque eles vão falar, cara, o povo mudou. Eles já estão percebendo que o povo mudou. Se o povo não tivesse saído nas ruas, se o povo não tivesse feito a pressão que fez, gente, vocês acham que Bolsonaro ainda estaria lá sentado naquela cadeira, dada a vista as coisas que já vieram aí? Não. As ações do STF contra Bolsonaro, você acha que Bolsonaro... Você tem um Congresso, gente, contra Bolsonaro. Para prestar atenção, você tem um Congresso contra Bolsonaro. Você tem um STF contra Bolsonaro. Você tem governadores contra Bolsonaro. A pergunta é, o que é que tá mantendo Bolsonaro lá? Sabe por quê, gente? O pulo de 30% para 37% da aprovação popular de Bolsonaro. É isso que mantém esse cara lá, o povo brasileiro. Nós é o que mantemos ele lá. Porque se não tivéssemos nós nas ruas, o STF, junto com o Congresso, já teria derrubado ele. E já teria colocado aí um criminoso qualquer para tomar o lugar dele. Como a gente sabe muito bem que tem um aí louquinho, prontinho, para assumir em 2022. Tá só esperando o aval do STF para livrar ele. Já soltou ele, agora falta inocentá-lo. E para inocentar, os caras estão dando nó em pingo d'água. Fazendo trança em cabelo de sapo. Esse é o nosso STF, Canal Brasil Notícias. Fui, gente.